Napoleão Hill, autor de clássicos como Pense e Enriqueça, escreveu Mais Esperto que o Diabo em 1938, mas a obra só foi publicada em 2011. O motivo? O conteúdo era considerado ousado demais para a época, pois Hill apresenta uma entrevista fictícia com o próprio diabo, que simboliza os medos, vícios e limitações que aprisionam a mente humana. O livro é, na verdade, uma metáfora poderosa sobre como o ser humano pode se libertar da manipulação mental e assumir o controle de sua vida. E antes de mergulharmos nesse mergulho profundo, já deixo o convite. Se inscreva agora no canal Livrissimo, ative o sininho e acompanhe cada resumo que vai transformar sua forma de pensar e viver. Capítulo 1. O contexto da criação. Hill inicia explicando que o livro nasceu em um período de crise pessoal. Ele havia enfrentado fracassos financeiros, dúvidas existenciais e até perseguições. Nesse cenário, percebeu que os maiores inimigos do homem não são externos, mas internos: o medo, a indecisão e a falta de propósito. Esse capítulo prepara o terreno para a entrevista com o diabo, mostrando que a mente humana é o verdadeiro campo de batalha. Capítulo 2. O encontro com o diabo. Aqui começa a ousadia. Hill entrevista o diabo, que admite controlar 98% da humanidade. Ele não se apresenta como uma figura religiosa, mas como uma força invisível que se infiltra nos pensamentos. O diabo revela que sua maior arma é a distração, manter as pessoas ocupadas com preocupações, dúvidas e hábitos destrutivos, impedindo-as de pensar por si mesmas. Capítulo 3. O medo como arma. O diabo descreve seus 6 medos favoritos: pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice e morte. Esses medos paralisam e fazem com que as pessoas aceitem vidas medíocres. Hill mostra que, ao reconhecer esses medos, podemos neutralizá-los. Por exemplo, o medo da crítica impede muitos de perseguirem seus sonhos, enquanto o medo da pobreza mantém milhões presos a trabalhos que não amam. Capítulo 4. O hábito de vaguear. O conceito central do livro surge aqui: o drifting, ou o hábito de vaguear sem rumo. Pessoas sem metas claras se tornam massa de manobra. O diabo explica que quando alguém não tem um propósito definido, ele assume o controle. Esse capítulo é um alerta poderoso: quem não decide seu destino, terá alguém decidindo por ele. Capítulo 5. Educação e sociedade. Hill critica o sistema educacional, que prepara pessoas para obedecer, mas não para pensar. O diabo confirma que isso facilita seu domínio, pois mentes sem pensamento crítico são facilmente manipuladas. Ele mostra como a sociedade, muitas vezes, reforça a mediocridade ao invés de estimular a criatividade e a independência. Capítulo 6. O poder da autodisciplina. Aqui surge a primeira arma contra o diabo: autodisciplina. Hill mostra que controlar pensamentos, hábitos e ações é o que diferencia os 2% que escapam da influência do mal. O diabo admite que não consegue dominar quem tem disciplina mental e emocional. Capítulo 7. O propósito definido. Hill insiste que cada pessoa precisa de um propósito claro de vida. O diabo admite que não consegue controlar quem tem metas firmes e age com determinação. Esse capítulo é um chamado para que cada um descubra sua missão pessoal e viva de acordo com ela. Capítulo 8. O ambiente e as influências. O livro mostra como amizades, família e até líderes podem ser instrumentos do diabo se não forem escolhidos com sabedoria. O ambiente molda a mente, e quem não seleciona suas influências acaba dominado. Hill reforça a importância de cercar-se de pessoas que elevam, e não que puxam para baixo. Capítulo 9. Religião e política. De forma polêmica, Hill expõe como instituições religiosas e políticas podem ser usadas para manipular pelo medo. O diabo se vangloria de como essas estruturas, quando mal utilizadas, reforçam a ignorância e a submissão. Hill não condena a fé, mas alerta contra o uso do medo como ferramenta de controle. Capítulo 10. Os 7 princípios da liberdade mental. No clímax da obra, Hill apresenta os princípios que libertam o ser humano. 1. Ter um propósito definido. 2. Autodisciplina. 3. Aprender com a adversidade. 4. Controle ambiental. 5. Tempo bem administrado. 6. Harmonia nos relacionamentos. 7. Cautela equilibrada com ousadia. Esses princípios são a chave para ser mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo é um chamado para assumir o controle da própria mente. Hill mostra que o verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro de nós, e que a liberdade só é possível quando cultivamos propósito, disciplina e coragem. E lembre-se, se inscreva no canal Livrissimo para não perder os próximos resumos que vão expandir sua mente e transformar sua vida.